Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com essas palavras, Jesus confortou o coração dos seus discípulos. Falava para eles, eles não deveriam temer. Poderiam passar por momentos difíceis, mas Deus estaria ao lado deles para suprir todas as suas necessidades. Creio que nos dias de hoje, ao sairmos para as nossas atividades, nós não podemos nos esquecer da promessa do Senhor. Ele vai estar ao teu lado. Ele vai estar na tua companhia. Os anjos do Senhor estarão ao nosso lado para se acampar e proteger todos aqueles que temem o nome do Senhor. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 4, verso 20, onde a Bíblia diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos. Provérbios, capítulo 4, verso 20. É a promessa de Deus para nós. Precisamos inclinar os nossos ouvidos, precisamos estar atentos aos ensinamentos do Senhor. Somente assim nós viveremos uma vida feliz. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nesta manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 26, o versículo 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Eu preciso falar para você nessa manhã uma coisa. Uma pessoa que é íntegra não quer dizer que ela não cometa pecado, mas uma pessoa íntegra, ela busca cada dia andar ao lado do Senhor. É viver os ensinamentos do Senhor. O pecado na vida de uma pessoa íntegra, que anda ao lado de Deus, acontece de uma forma acidental. Ninguém planeja um acidente. O acidente acontece sem que a pessoa esteja pronta para vivenciar o acidente. Da mesma forma se dá o pecado na vida daqueles que andam ao lado do Senhor. O capítulo 26 é o capítulo em que Davi se aproxima do Senhor, busca o Senhor com todas as suas forças, abre seu coração, confessa para Deus e está disposto a receber a justiça de Deus para a sua vida. É o que Deus faz com todos aqueles que andam ao lado dele. Deus o justifica. Deus atribui para o pecador a sua justiça. Deus tira do pecador o trapo de imundícia e coloca no nosso coração a sua justiça. Quando nós nos apresentamos diante do tribunal de Deus, a lei que nós não conseguimos viver todos os parâmetros dessa lei, nós então somos encontrados justos, íntegros, não pela nossa capacidade, mas porque Cristo fez por nós e nós então recebemos a salvação em Jesus Cristo. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós precisamos a cada dia buscarmos mais o Senhor. Nós não podemos negar a nossa natureza pecaminosa. O próprio apóstolo Paulo um dia declarou enfaticamente: o bem que eu sei que preciso fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu sei que não devo fazer, acabo fazendo. É uma luta interna, é uma natureza pecaminosa que um dia será erradicada de nós, mas ainda não foi. E enquanto estivermos nessa convivência com essa natureza pecaminosa, nós precisamos a cada dia alimentarmos a natureza espiritual, andarmos ao lado do Senhor, submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, fazendo assim, tendo uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, estaremos fortalecidos para decidirmos, para escolhermos amar e fazer o bem ao nosso semelhante. Nenhum ser humano que anda longe do Senhor conseguirá viver uma vida santa. A santidade é um atributo de Deus, é Deus que santifica o ser humano. No momento em que Moisés se apresentou diante do Senhor no Monte Sinai, o Senhor falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você se encontra é um lugar santo. O ambiente se tornou santificado pela presença do Senhor. A montanha era uma montanha comum. As pessoas sobem na montanha hoje, pisam e podem até fazer uma festa nessa montanha. Mas quando Deus se manifesta, quando Deus se faz presente, Deus santifica. Moisés jamais poderia tratar aquele lugar como sendo lugar comum, porque Deus estava ali. Quando nos aproximamos do Senhor, nós somos santificados. Eis a necessidade de cada dia buscarmos a Deus, porque diante do Senhor seremos santificados. Completamente contrário do salmo que nós estudamos ontem. Ontem Davi estava confessando os seus pecados no capítulo 25, se apresentava diante de Deus com a sua ignomínia.
mas hoje ele se volta para o Senhor e apresenta a sua integridade. Mas na verdade o que Davi está fazendo aqui nesse capítulo não é advogando justiça própria. Davi na verdade está fazendo um apelo. Davi está suplicando. Aquele que suplica está reconhecendo que não é digno. Aquele que está suplicando está buscando uma bênção maior. E é de fato isso que Davi está fazendo diante de Deus. Ele está suplicando a justiça de Deus sobre a sua vida, porque ele reconhece que a sua própria se torna incapaz de alcançar a salvação em Jesus Cristo. Quando nós estudamos o livro dos Salmos, muitos deles nós encontramos Davi dizendo que amava estar na casa do Senhor. O amor de Davi pela casa do Senhor não era pela estrutura, não era pelas quatro paredes, não era pelos utensílios que estavam ali. O amor de Davi pela casa do Senhor era pela presença de Deus. Davi sabia da importância de estar diante do Senhor. Davi sabia que estar diante do seu supremo pastor, ele estava completamente seguro. Estar diante de Deus é estar salvo. No livro de Salmos, nós encontramos Davi fazendo a desassociação de estar em ambiente onde os ímpios e pecadores gostariam de estar. Na verdade, o desejo de Davi era estar onde Deus estava. Todo ser humano que vive nessa terra foi criado para glorificar a Deus, foi criado para adorar ao Senhor. Está em plena harmonia das ações do rei Davi. Ele queria estar na presença de Deus porque ele tinha compreendido a razão pela qual ele foi criado nessa terra. Nós somos o templo do Deus vivo. Ele quer habitar em nós, ele quer viver dentro de nós. Vivendo em nossa vida, ele vai conduzir os nossos passos, os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa vida por completo. Nós não podemos nos afastar desse mundo, porque vivemos aqui, e aqui onde temos uma missão, mas vivendo nesse mundo nós corremos o risco de nos afastarmos da graça de Deus, do amor do Senhor. E é por isso que Jesus um dia orou pelos seus discípulos, não que os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. E entendo que hoje é o mesmo desejo de Deus para a nossa vida. Deus não quer que saiamos desse mundo. Temos uma missão a cumprir. Temos que falar do amor de Deus às outras pessoas, mas nós precisamos blindar o nosso coração, a nossa vida, para que seja templo do Espírito Santo. Quanto mais nós vivemos nesse mundo, nós entendemos que não somos daqui. Nós somos de um outro mundo, nós somos de uma outra cidade. O nosso coração não se acomoda com tudo que nós temos vivido nessa terra. Sofrimento, dor, tristeza, pandemia, angústia, morte, câncer. Não nos acostumamos com isso. O desejo do nosso coração é estarmos seguros ao lado do nosso Deus, vivendo com o Senhor por toda a eternidade, onde habita a paz, onde habita a alegria, onde os anjos estão, onde os nossos queridos também serão imortais, onde viveremos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. O nosso coração almeja essa pátria, essa cidade. Almejamos encontrar o nosso Deus, Criador, e viver com Ele para todo sempre. Querido amigo, ao concluirmos o estudo do capítulo 26 do livro de Salmos, eu e você, nessa manhã, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Existe uma enorme diferença entre o ímpio e o justo. Justo é aquele que busca andar ao lado do Senhor. Ímpio é aquele que dá as costas para o Senhor. Justo é aquele que a cada dia se levanta e se volta para Deus e busca praticar as verdades do Senhor. O pecado que acontece na sua vida acontece de uma forma acidental, diferente completamente do ímpio. O ímpio busca e vive na prática do pecado constantemente e não se incomoda com isso. Quanto mais se envolve no pecado, mais pecado ele quer praticar. Aqueles que aceitam o Senhor, aqueles que se colocam nas mãos do Senhor, esses são justificados pelo Senhor. São aceitos pelo Senhor como filhos. Ele coloca o nome desses no seu livro. É Ele mesmo que um dia, quando voltar aqui a essa terra, irá convidar todos os seus filhos para viver no seu lar para todo sempre, por toda a eternidade. Quem ama a Deus deseja estar na sua casa. Quem ama a Deus repudia o pecado. Quem ama ao Senhor proclama as boas novas de salvação. Quem ama ao Senhor vive na contramão desse mundo. É o desejo do nosso coração nessa manhã. É por isso que nós nos voltamos para Deus e pedimos a bênção dele sobre a nossa vida. Convido você nesse instante também, se é o teu desejo, se voltar para o Senhor e clamar pela bênção dele sobre a sua vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Nos toma nas tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.